Chegou até o fim? Meu tá. Não, você pega aqui lá. Aí na hora você pega aqui. Tá lá. Vai. Mas não tem projeto. Aí é chamado, mas não tem projeto. Aqui lá tá ligado. Pode ler. Senhores vereadores, boa noite. Público presente, internautas e Rádio Maranata. Com a graça de Deus, damos por aberta a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença em nome dos senhores vereadores. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da primeira sessão ordinária. Algum vereador querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovada a ata da primeira sessão ordinária por unanimidade. Eu solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início das sessões. Boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres amigos vereadores presentes. Cumprimento assim também os nossos amigos aqui presentes na Câmara, a nossa vice-prefeita, Graziela, e mais por presente. Cumprimento também aqueles que nos acompanham através da Rádio Maranata e internautas. Hoje a gente vamos estar pegando o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38, que diz assim: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se a vós também. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores, por ofício do Departamento de Expediente,
Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Requerimento 0001/2015. Assunto: pavimentação asfáltica. Pedido de informação. Requeiro, observadas as normas legais e regimentais em vigor, ao senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, em especial a este vereador, quais os convênios firmados e quais os valores gastos com a pavimentação asfáltica no Jardim Canaã. Justificativa. O Jardim Canaã é um dos bairros mais novos do município de Rinópolis e os moradores vivem um dilema no que diz respeito à pavimentação asfáltica. De um lado, temos várias informações de que deputados não teriam conseguido verba para a melhoria daquele bairro, e de outro, temos moradores questionando a respeito da cobrança por parte da prefeitura. Na qualidade de representantes do povo e de fiscais do município, é imprescindível que tenhamos em mãos as informações para prestar contas à população. Câmara Municipal de Rinópolis, 23 de fevereiro de 2015, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Requerimento número 002/2015. Assunto: aquecedor solar. Informação. Requeiro, observadas as normas legais e regimentais em vigor, que seja solicitado da CDHU informações acerca dos aquecedores solares nas unidades do conjunto habitacional Antônio Paulo dos Reis. Justificativa. As unidades habitacionais foram entregues recentemente e as informações, tanto por parte dos moradores como do senhor Valentim Trevisan, em reunião nesta casa, realizada na legislatura passada, dão conta do que as unidades daquele bairro seriam entregues com aquecedor solar. Entretanto, os moradores receberam as casas e questionam acerca da benfeitoria. Diante do papel do vereador e para que estamos inteirados a respeito do assunto, requeiro as informações para que tenhamos condições de prestar os devidos esclarecimentos ou para cobrarmos benfeitoria citada. Câmara Municipal de Rinópolis, 23 de fevereiro de 2015, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Vereador Alessandro. A palavra do vereador Alessandro. Eu cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, em nome das mulheres, a vice-prefeita Graziela, as demais pessoas que ocupam o plenário nessa noite, os ouvintes da Rádio Maranata e internet. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui é a defesa do meu requerimento, que se faz necessário, uma vez que nós já requeremos essa informação por parte da prefeitura e fomos informados que isso teria ficado a cargo da CDHU a entrega daqueles equipamentos. E no momento onde a crise de energia elétrica, o aumento da tarifa de energia, mais do que nunca se faz necessária a instalação desses equipamentos, levando em conta que são moradias populares de famílias de baixa renda. Por isso é que eu estou encaminhando esse requerimento e peço o apoio de todos vocês para que a CDHU venha responder para quando pode ser entregue, quando seria a instalação desses equipamentos e que fosse o quanto antes, porque não sabemos se a prefeitura tem trabalhado nesse sentido. Então, por isso que eu estou encaminhando esse requerimento. E também sobre o requerimento do vereador Marcial. Essa semana tivemos aí
um problema, se podemos dizer assim, lá no Jardim Canaã, em questão do asfalto que foi feito lá. A gente sabe que veio uma parte do recurso que foi feito a pavimentação no bairro, né? 160 mil, e o convênio lá é de 228 mil. Então sabemos que tem uma diferença que a prefeitura colocou. Mas na minha modesta opinião, eu não acho justo a cobrança daquele asfalto, daqueles moradores, uma vez que há mais de 20 anos que não se cobra por essa benfeitoria em Rinópolis. E agora um pedaço de asfalto lá que é mínimo, né? Se é que assim podemos dizer, onerar os proprietários dos imóveis naquele local. Então, da minha parte, eu não acho justo. Teve uma reunião lá essa semana, eu não compareci porque não fui convidado, a reunião foi realizada pelo vereador Baiano, e acho justo que ele assim o faça, né? E como eu não recebi o convite, eu não compareci, mas me parece ter uma reunião essa semana aí, na terça-feira, e eu estarei lá com certeza. Eu nunca deixei de comparecer quando fui chamado. E eu estarei lá para defender o interesse da população, sim. Porque realmente eu acho injusto essa cobrança. Não acho que seja, sei lá, pode até ser legal, mas será que, vamos dizer assim, será que é justo? Uma coisa é ser legal, outra coisa é ser justo. Porque, como eu disse, há 20 anos ou mais que não se cobra por isso. Por que agora só esses moradores terão que pagar? Tudo bem, outros bairros estão surgindo, né? E a pavimentação já está sendo feita. Aquele bairro, quando foi aprovado o loteamento, a prefeitura sabia que mais cedo ou mais tarde teria que realizar essa obra. E eu acredito que assim, qualquer um que pegasse a prefeitura sabia das necessidades, sabia do que ia ter que ser feito. O prefeito Valentim, mais do que qualquer outro, sabia do que precisava ser feito, das condições financeiras da prefeitura, e sabia que isso ia ser feito, que isso teria custo, e ele assumiu sabendo disso, e disse que ia fazer nada mais justo que se realize a obra e que não se cobre dos moradores, né? Então, fica aqui a minha, vamos dizer assim, o registro da minha indignação com esse fato ocorrido no Jardim Canaã. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento a mesa, nobres vereadores, vice-prefeito aqui presente, público aqui presente, ouvintes da Rádio Maranauta e internautas. O motivo que nos traz aqui também é em relação ao nosso requerimento feito ao prefeito municipal, em relação aos, conforme foi elaborado esse convênio, porque a população está nos cobrando, querendo informações, e nós nunca podemos deixar de informar e mostrar clareza à nossa população. Porque também naquela época, se não me engano, antes daquela época, nós tivemos uma reunião com o prefeito, todos os vereadores, e cogitamos de fazer aquele asfalto, sugerir, inclusive, que se usasse a mão de obra da nossa prefeitura, que aí seria dado o recurso adquirido pelo deputado, através do nobre vereador Evaldo. Creio eu que seria suficiente se nós usássemos a nossa mão de obra, né? Que eu tenho certeza que a mão de obra nossa é muito qualificada. Pelo contrário, né, o prefeito executivo nos informou que a nossa mão de obra era somente para manutenção, não para a realização de uma obra daquele porte. Mas nós não podemos permitir que isso chegue a esse ponto e fique sem clareza. A gente só quer, o motivo desse requerimento é que se tenha clareza, veja o seu valor correto, como que se foi, de que maneira que foi feito, para a gente possa dar uma explicação concreta à população. Então, nós fica esse apelo nosso aqui pedindo isso daí. Em relação ao requerimento ao vereador Alessandro, dos aquecedores solares do bairro Tonim Reis, eu estava presente, e como todos, acho que todos vocês estavam aqui presentes no dia da entrega daquele habitacional, o governo do estado, Geraldo Alckmin, falou desses aquecedores e por que já não estava lá. A conversa foi essa. Então já se passaram, quanto tempo da entrega, já se passou uma nova eleição, foi reeleito o governo do estado, então tem que ser cobrado sim. Está de parabéns, vereador Alessandro. Já teve outros momentos que a gente
vem cobrando isso daí do prefeito sobre essa relação dos aquecedores solares e até então não se concluiu. Quero aproveitar o momento também, falar de problemas futuros. Nós estamos tendo hoje esse problema no Jardim Canaã, mas hoje nós temos o loteamento do Morumbi, está lá uma obra bonita, muito bem feita, um loteamento ficando bonito. Mas eu queria que o departamento, eu preciso que a gente faça por escrito, o departamento de engenharia da prefeitura nossa, olhasse aqui dali com carinho, porque a água daquele loteamento está descendo com um certo volume na rua Miguel Couto e na rua Luiz Wolff. Isso sem ter as casas prontas, que ainda, quando não tem só a casa, só os loteamentos, tem escoamento de água que cai nos lotes e desce para o subsolo. A hora que tiver as casas, muito dessa água vai para a guia de sargento e vai aumentar o volume da água. A obra não está concluída, então está em tempo de ter uma fiscalização mais rígida para que nós não temos problema futuro transferindo para uma nova administração para frente. Então já fica aqui o meu apelo, se depois for o caso, nós fazemos por escrito, encaminhando o prefeito para que isso. O problema é que ainda está fácil de resolver, não está toda concluído aquela obra, então estamos em tempo. Porque em relação ao Jardim Canaã, lá atrás, se tivesse feito a documentação como que deveria ter sido feito, nós não teríamos esse problema hoje. E a população que está pagando. A transferência, porque o administrador executivo ele sai, só que a prefeitura continua, é responsabilidade da administração pública. Então a gente tem que analisar certinho as coisas para que não tenhamos esses problemas no futuro. Muito obrigado, boa noite. A palavra está à disposição. Como não houve manifestação contrária, esta presidência, na forma do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, declara aprovado seus requerimentos. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento a mesa, nobres vereadores, vice-prefeito aqui presente, ouvintes da Rádio Maranata e Internauta. Tive que nos traz aqui, queria agradecer a presença do nosso administrador que teve aqui, o Antônio Braghini, na audiência pública hoje, em realização das 7 horas, e falar que é de grande valia, porque a audiência pública é o momento que a gente fica sabendo das contas, as previsões que nós temos para o município e a maneira que a gente pode exigir do administrador, que também a gente não pode deixar de exigir uma coisa que às vezes a gente não tem condições de ter. Então, fica claro. Eu queria agora, nesse momento, dar os parabéns ao prefeito, a uma obra executada há algum tempo atrás, mas ao mesmo tempo fazer um apelo e um pedido para ele. Em relação ao semáforo que a gente tem na nossa cidade. Eu queria dar os parabéns pela atitude do prefeito, quando foi feito aquilo, muito bem feito. Mas queria pedir também que ele olhasse com carinho e colocasse o sinalizador para o pedestre, porque a gente está vendo vários problemas ali naquele ponto, pessoas que saem às vezes do mercado, da farmácia para atravessar outra rua, como da lotérica para o outro lado. Então, seria de grande valia que se pensasse nisso, vice-prefeito. Uma maneira de melhorar aqui dali, colocar o sinalizador de pedestre, que a gente está vendo só alguns problemas naquele sentido, e as faixas de pedestre. Também parabenizar ele pelas pinturas das faixas, dessas ruas recap, é um trabalho feito do nosso vereador Cláudio também, que teve aí o resultado, os frutos estão sendo colhidos agora. Mas também que não deixasse só nessa pintura, já que está se fazendo, não custava nada fazer a faixa de pedestre, Já que fazer o serviço, vamos fazer completo, já estamos pagando, estamos sendo executado, e que a coisa é feita com mais eficácia, vamos dizer assim. Então a gente agradece, parabeniza pelo trabalho, mas também a gente tem que prestar atenção e concluir o serviço com mais clareza. Muito obrigado. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Vereador Evaldo. Nobre presidente, nobres companheiros vereador, a vice-prefeita aí presente e o público presente. A Rádio Maranata eu não falo porque não tá ligada, não está ouvindo, então não vou falar da rádio.
E a internet, tudo bem, a rádio não está ouvindo. O que trouxe eu essa tribuna aqui é respeito o povo lá do Jardim Canaã. O Lesão disse que não foi convidado para a reunião lá. Então lá, quando o povo recebeu o IPTU, a minha orelha queimou o dia inteiro no celular. Um me xingava, outro falava mal, bom, o dia inteiro. Então, por que eles falaram? Porque me falaram que eu levei um panfleto, soltei um panfleto lá na campanha, dizendo que o Roquinho tinha dado o asfalto. E o prefeito estava cobrando. Só que a população não sabia que o Roquinho deu 160 mil, o asfalto ficou em 228, e tinha um restante que a prefeitura bancou, né? Então, aí, eu não convidei os vereadores para aquela reunião, porque quem era eu sozinho para ir lá conversar com o povo? Então, eu arrumei um advogado, para o advogado dar uma explicação para o povo. Lá teve o Marcial, deve ter sido convidado, porque ele tem terreno lá, né? Aí apareceu o Belasco, depois apareceu o Lesão. Poderia até ter aparecido todo mundo que eram bem-vindos lá, entendeu? Mas eu não convidei, porque de início era uma briga minha lá, porque o povo estava me acusando, né? Que eu levei, vamos supor, um panfleto lá que a prefeitura, que o deputado tinha dado o asfalto e o prefeito estaria cobrando, né? Então eu ia tentar resolver sozinho, mas agora ficou marcado lá com o público lá, amanhã, né, às 8 horas, tem uma reunião lá no Rotary Club, vai o prefeito, né? Não sei se ele vai sozinho ou se ele vai acompanhado do advogado da prefeitura, que eu acharia que ele teria que ir acompanhado, que até amanhã eu vou conversar com ele, que se ele levar o advogado da prefeitura, eu vou voltar a contratar outro advogado e levar lá para ver se o advogado da prefeitura vai, se o povo lá não ficar contente com o da prefeitura, tem o outro para amparar o povo lá. Entendeu? E está todos os vereadores convidados, quem estava lá, o Lesão, o Marcial e o Belasco, eu já convidei para amanhã. Agora, eu achava, o que vocês achavam, os vereadores, de a gente marcar amanhã, antes dessa reunião, nós íamos os 9 conversar no gabinete com ele. O que vocês achavam? Vocês acham que deve ir direto para essa reunião lá, ou antes de nós ir para a reunião, nós sentar com ele e conversar? Porque eu acho isso aí um absurdo cobrar isso aí. Isso aí eu acho um absurdo cobrar. Isso aí não tem... O prefeito que está aí não tem culpa do lado de trás que fez a coisa errada, porque ele tinha que não aceitar, é o que o Lesão já falou aí, o que o Marcial falou, não aceitar fazer o loteamento da maneira que fez. Agora, já que fez, eu acho que tem que o prefeito que está aí na atual aí tem que arcar com isso aí, porque eu acho que falou-se aqui em 20 anos que não se cobra asfalto, mas eu acho que faz mais de 30, porque na época do Mané Vermelho que foi se cobrado asfalto, entendeu? Então isso aí não é justo cobrar isso aí, mesmo que seja pouco lá, R$30 por mês, tem uns lá, outros R$40 por mês, mas não é justo cobrar isso aí. Agora fica aí depois, no final da sessão, a gente conversa e vocês vê se vocês acharem, eu marco com ele um horário amanhã, nós vai antes de ir para essa reunião, nós vamos nós 9 lá tentar resolver, que eu acho que vai ser meio difícil, né? E segundo, eu já tenho informação aí que não é legal ele cobrar aquilo lá não, entendeu? Ele está cobrando uma coisa lá que já faz mais de 8, 10 anos que está o asfalto lá, e cobrar uma coisa que foi o Estado que deu, porque ele colocou ali 80 e poucos mil reais nessas 3 últimas ruas, mas as outras anteriores que ele está cobrando todo mundo, foi o Estado que fez. Então eu tenho informação que ele cobrar uma coisa, uma verba que o Estado deu, não é justo. Então ele teria que cobrar das 3 ruas que ele asfaltou agora, não os outros passados, não tem nada com isso, né? Muito obrigado. A palavra está à disposição. Palavra do vereador Alessandro. O motivo que me traz aqui no Tema Livre, mais uma vez, para falar sobre a limpeza pública. Eu acho que mais uma vez a vice-prefeita está presente, porque eu já falei uma vez, ela estava aqui. É inaceitável que a limpeza pública da nossa cidade continue como está. Eu acho que não tem ninguém aqui que não deva ter já ouvido alguma reclamação nesse sentido.
A limpeza pública nossa é de péssima qualidade, se é que ela está existindo. Essa que é a verdade. Porque quando a gente anda, principalmente nos bairros, a gente vê que a limpeza pública praticamente não existe. Eu passei aí outro dia na frente de uma creche. No portão da creche tem um monte de lixo lá. Eu acho que há meses lá na frente, que não é recolhido lá. Gente, é inaceitável essas coisas, sabe? As ruas da cidade praticamente abandonadas. A lei diz que limpeza pública é varreção de ruas, limpeza de córregos, limpeza de logradouros públicos. Os logradouros públicos podem estar sendo limpados, as praças, né? Enfim. Agora, as ruas, principalmente dos bairros, não existe. Se você passar e perguntar para algum morador, ele vai te falar que não existe a limpeza das ruas, né? E realmente está muito sujo. Se a prefeitura não quer colocar gari diariamente varrendo as ruas, que se faça algum mutirão de limpeza, alguma coisa, mas não pode continuar como está. Isso é inaceitável. Os moradores têm cobrado, né? E eu, como alguns outros aqui, tenho trazido esse tema, né? Reclamado bastante nesse sentido, e nada tem sido feito. Nenhuma providência tem sido tomada nesse sentido. Então, né, fica mais uma vez o alerta nesse sentido, que a limpeza pública de alguma forma precisa melhorar. Uma outra coisa, ainda se tratando de limpeza pública, isso também eu já falei com o prefeito, lá no Jardim Bernardelli, onde foi demolida algumas casas para remoção de famílias da área de risco, ficou lá alguns entulhos. E isso provoca, né, a proliferação de inseto e, em alguns casos, até escorpião, que fica propício a área para isso. E eu já falei com o prefeito, pedi para ele que fizesse a remoção daqueles entulhos e nenhuma providência foi tomada. Ele não se mostrou muito à vontade com o assunto. Diz que não havia necessidade e nada foi feito. Mas eu gostaria aí de, mais uma vez, deixar o alerta, né, sobre isso. Porque a gente está vendo aí, está certo que não é esse o tema, mas pode estar acontecendo também. A gente está vendo aí a proliferação da dengue no nosso município, né? E esse caso aí tem um pouco a ver. Porque hoje eu estou falando aqui da dengue, mas lá pode dar escorpião e que pode provocar até vítimas fatais. Então, queria deixar o registro aí mais uma vez e pedir para ele que fizesse a remoção daqueles entulhos aonde foi removido, até porque aquela área lá pertence à prefeitura. Então, nada mais justo que a prefeitura venha fazer a limpeza. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. É concedida a palavra do vereador Cláudio de Oliveira, inscrito na sessão passada e que não falou por motivo de queda no fornecimento de energia elétrica. Com a palavra do vereador Cláudio. Cumprimento, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, a presença da vice-prefeita presente aqui hoje, público presente, ouvintes da Rádio Maranata não está transmitindo, né? Mas os internautas, meu muito boa noite. O que me traz nessa tribuna aqui hoje também é apoiar o requerimento do vereador Marcial, do vereador do Alessandro, que é importante sim, nós temos que cobrar. E se nós não cobramos, quem vai cobrar? Então, nós temos que cobrar sempre e estamos atentos. E também quero parabenizar você, Alessandro, pela a limpeza pública, pelo menos nessa época. Eu acho que nós temos que pensar diferente, inclusive esse problema da dengue. O problema da dengue é complicado. Inclusive, amanhã eu vou cobrar o senhor prefeito, no final daquela rua nossa lá, tem umas 5, 6 poças de água que não escorre lá e está lá parada. Aquilo só cria mosquito da dengue. Então eu vou cobrar ele amanhã, que vai ter que resolver aquele problema na frente lá. Passei lá ontem e que está uma vergonha aquele final de rua lá. É muito buraco demais e a água não escorre. A água fica parada ali com folha e ali onde cresce a epidemia dessa dengue. Inclusive aquele canto nosso ali, parece que está o foco da dengue ali, né?
mas vamos cobrar ele. Também que me traz nessa tribuna é agradecer ao prefeito, quero agradecer também ao deputado Camarinha pela verba que ele mandou, inclusive do deputado, quando ele era deputado federal, esses 250 mil para a RECAP, foi muito bem aproveitado. Inclusive, essa semana o vereador Marcial me lembrou bem que esse pedido eu levei num dia em Bastos, antes da sessão, sabia que era 7 horas da noite, fui lá, levei e voltei para a sessão ainda. Graças a Deus conseguimos esses 250 mil e está aí aplicado. E também quero informar vocês que tem mais 150 mil dele também, como deputado estadual já, quase à disposição do senhor prefeito para ver onde ele vai aplicar esse dinheiro. Inclusive também falei com ele hoje, ele estava querendo jogar esse dinheiro naquele distrito industrial, só que até hoje não entregou a documentação daquilo lá, o projeto daquilo lá. E os 200 mil do deputado Bragato, né? Bragato vai ser aplicado no São Mateus. Ele me disse hoje já que os 200 mil do Bragato vai ser aplicado lá. Parabéns para quem conseguiu também, que é um dever do vereador correr atrás mesmo, gente. Corre atrás que dinheiro tem para mandar. Nós temos que correr atrás. Inclusive, a semana o deputado já nos convidou para ir em Marília novamente. E eu vou ir dentro de 10, 15 dias e vou pedir mais. Nós temos que pedir, batalhar, que se nós não pedir, ninguém vem dar na porta nossa, não. E já marquemos com ele, semana que vem nós vamos em Marília e vamos tentar mais uma verbinha, nem que for para o final do ano, aí para deixar pronto essa verba para nós. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. A palavra do vereador Francisco Belasco. Mais uma vez, boa noite à mesa, nobres amigos vereadores, nossa vice-prefeita Graziela, por presente e os internautas que nos acompanham. O que me traz aqui também é para parabenizar, né, tanto o vereador Alessandro, como também o vereador Marcial. Realmente nós temos que cobrar, porque aquelas casinhas lá no Toninho Reis foi entregue no dia 21 de abril de 2013, ou seja, já há quase 2 anos e esse aquecedor solar ainda não chegou. Né? E realmente, Alessandro, as pessoas vêm mesmo nos perguntar, né, qual o motivo, e infelizmente muitas vezes nós não temos a resposta para dar para essas pessoas, porque nós pedimos e não somos, né, para nós não é passado para nós e nós não conseguimos também passar para as pessoas, né? Parabéns, Alessandro, é isso mesmo e a gente tem que ficar cobrando. E também ao Marcial, né, do bairro Canaã, como todo mundo já disse aqui, eu também não concordo em pagar, porque eu acho que teria que ir lá para trás a coisa ter sido bem feita. Se a coisa tivesse sido bem feita lá para trás, hoje não estaria tendo esse problema aqui. Né? Vamos amanhã, que nem o Evaldo disse muito bem, parabenizo ele também, né, por atitude que ele tomou de ter feito aquela reunião. Realmente, como o Lê falou, não foi ninguém convidado. Mas eu apareci lá pelo seguinte, a gente trabalha com pessoas que têm o terreno lá, e essas pessoas me informaram que teria uma reunião lá 8 horas da noite. Eu, como vereador, me propôs e achei, se é do interesse da população, é do interesse do vereador. Por isso a minha presença ali naquele dia. E amanhã, se Deus quiser, com certeza, estaremos presentes nessa reunião também às 8 horas da noite, lá no Rotary. Né? E vamos tentar conversar antes, como o Baiano disse, vamos ver se a gente consegue conversar antes com o Valentim. Né? Porque tem que tomar uma atitude, isso aí tem que ser resolvida, e ser resolvida da melhor forma possível para aquelas pessoas que têm os seus terrenos ali e que já estão morando ali também. Então é isso que me traz aqui e realmente parabenizar também ao vereador Cláudio, parabéns Cláudio, né, por ter esse projeto aí, ter recebido esse dinheiro. Realmente as ruas da cidade ficaram muito bem feitas, tá de parabéns também ao prefeito que executou o serviço, né, e como disse também essa verba que estará indo para o São Mateus, realmente nosso bairro ali está precisando urgentemente, tem muitos buracos. Vai vir em muita boa hora esse projeto aí, esse dinheiro que foi ganho pelo deputado Mauro Bragato. Né? Queremos parabenizar também quem indicou e quem recebeu essa verba. Né? É isso que eu gostaria de dizer. E realmente, Cláudio, nós temos que cobrar mesmo e nós temos que ir atrás do deputado mesmo. Porque, inclusive, essa semana também eu tive falando com os 2 deputados do Partido Verde, com o Reinaldo Augusto e com o Evandro Augusto, que agora, graças a Deus, nós temos um deputado federal pertinho de nós aí, Tupã, e realmente nós vamos estar nos próximos dias nos reunindo, né, o nosso Partido Verde, junto com esses 2 deputados, para mais uma vez
estar pedindo verbas, estar pedindo dinheiro para a nossa cidade, e assim, com certeza, nós conseguiremos com esses 2 deputados. O meu muito obrigado. A palavra continua à disposição. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandra Aparecido Pereira de Faria, presente. André Ramos Meira Crispim Leal, presente. Cláudio de Oliveira, presente. Donizete Ananias da Silva, presente. Evaldo Trevisan, presente. Francisco Aparecido Belasco, presente. Marcial Antônio Pereira da Costa, presente. Nivaldo Rodrigues da Silva, presente. Osmar Carlos Bonatti, presente. Não existe matéria para a ordem do dia. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Não há. Não há nenhum vereador inscrito. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão.